É um prazer te ter aqui com a gente, professor. Obrigado por atender o nosso convite. A gente vai tratar de um amplo espectro aqui de temas, mas eu acho que é importante a gente começar falando sobre essa comparação que eu vi num artigo recente teu, com colegas, com coautores, esse paralelo entre o último quartel do século XIX, o pré-Grandes Guerras e a nossa quadra histórica atual. Para falar disso, a gente tem que abordar a teoria clássica do imperialismo. Então, acho que a gente pode começar por aí, falar um pouco sobre o que é essa teoria clássica do imperialismo, um pouco desse contexto, e aí a gente vai tratando dos elementos dessa teoria. Legal, Jairo, é um prazer para mim estar aqui com você e estou à disposição sempre que você me chamar, estarei aqui à disposição. Olha, essa analogia da crise que a gente está passando hoje com a crise do final do século XIX, começo do XX, eu acho que ela tem muitas evidências de uma proximidade histórica entre esses dois momentos. Na verdade, quando tem uma frase famosa que lida daquele período que é a marcha pela insensatez. Ou seja, naquele contexto, o conjunto de atores políticos, geopolíticos, econômicos levaram o mundo numa direção completamente explosiva e praticamente ficamos à beira de uma catástrofe humana com as guerras, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial. E aí, hoje em dia, me parece que aquela marcha pela insensatez continuou. E, na verdade, ela se aprofundou, porque as crises que aconteceram naquele contexto, elas continuam a acontecer agora, só que foram potencializadas por uma outra que tem um caráter destrutivo tremendo, que é a crise ecológica. Então, ao mesmo tempo que nós temos hoje tensões geopolíticas, crise econômica, guerras comerciais, etc., existe uma dimensão ecológica, ambiental, que naquela época não aparecia, e hoje é resultado das tendências que foram postas em marcha naquele contexto. Então, tem muitas semelhanças, claro que tem diferenças, tá? Mas tem muitas semelhanças que nos fazem temer que a gente esteja entrando numa nova era de catástrofe, sabe? Eu acho que esse é o cenário que a gente parece estar entrando. Tu fez uma bela introdução e agora a gente pode explorar com mais calma o que foi aquele período para depois a gente chegar nas semelhanças e diferenças do contexto atual. Então, a gente voltando lá para essa época do final do século XIX, começo do século XX, fala para a gente, primeiro introduz para a gente o tema do imperialismo. O que seria o imperialismo nesse contexto? Perfeito, Jairo. Olha, naquele contexto, a discussão sobre imperialismo começa com uma grande crise econômica, que foi a Grande Depressão dos anos 1870. Na verdade, daquela Grande Depressão, ela bagunçou a concorrência econômica e os conflitos geopolíticos que existiam. A partir dali, o capitalismo passou por uma série de transformações, seja transformações produtivas, tecnológicas, tanto transformações organizacionais. Então, por exemplo, quando a gente fala de sociedades anônimas, é uma descoberta, é uma criação organizacional daquele contexto. Quando a gente fala de trustes, de monopólios, etc., o papel deles na vida econômica muda radicalmente a partir daquele contexto. E aí, ao mesmo tempo, você tem um cenário de tensões geopolíticas crescentes. Nesse processo de crise econômica, alguns países começam a proteger suas indústrias nacionais, a criar mecanismos de defesa, a instituir tarifas contra a importação de mercadorias estrangeiras que vinham mais baratas. Então isso começa especialmente na Alemanha, a França prossegue, e tem um ciclo de aumentos tarifários, de redução do comércio até 1913. Então dos anos 1870 até 1913, o mundo vai se fechando, as economias nacionais vão se fortificando internamente, estabelecendo certas alianças pragmáticas externas, e esse é um contexto então de transformações. E aí os cientistas daquela época começam a tentar descobrir, o que está acontecendo? E aí por que os países, e aí exatamente nesse contexto, os países estão se jogando para fora. Não é coincidência o que se chama hoje de neocolonialismo, na época não tinha esse nome, né? Mas são as anexações territoriais. Todos os países, todas as grandes potências indo para os países periféricos, para o que a gente chama hoje de sul global, buscar território, seja para matérias-primas, buscando mercado consumidor, etc. Tem alguns exemplos dramáticos aí, talvez o mais dramático seja a ocupação belga do Congo, por exemplo, que é uma coisa assim completamente escandalosa, mas não só. As guerras da Inglaterra contra a África do Sul, enfim, tem uma série de eventos que revelam essa dinâmica do ponto de vista geopolítico, mas isso é a ponta do iceberg. O que os cientistas daquela época estavam entendendo o que está por trás disso? E daí que surge as teorias do imperialismo, as teorias clássicas do imperialismo, tentando entender as dinâmicas que o capitalismo gerava naquele contexto, que produziram a ponta desse iceberg, usando essa imagem aqui.
Professor, eu acho que dá para a gente entrar um pouco mais nesse detalhe dessa tendência de expansão do capital. O que levou a esse movimento, então? Qual o diagnóstico da raiz econômica desse comportamento dos estados? Perfeito. Olha, você tem, em primeiro lugar, tem essa dinâmica de fechamento das economias, defesa das indústrias nacionais, produziu uma tendência ao que alguns autores denominavam na época como exportações de capitais. Então aparece uma coisa nova naquele contexto. As economias mais avançadas, as economias imperialistas, começavam a exportar capitais em grande escala para outras economias, especialmente as economias periféricas. E aí, essa dinâmica de exportações de capitais, ela tinha que ser acompanhada por um certo apoio geopolítico, diplomático, militar, etc. Então, empresas, né, falando aqui em bom português, tá certo? Empresas de um certo lugar indo para outro lugar, demandam um certo aparato estatal de proteção. E aí, então, você tem uma vinculação entre a expansão econômica dos grandes capitais dos países imperialistas para fora, acompanhada por uma expansão geopolítica dos estados que davam suporte a isso. Então, essa tendência, essa vinculação, o Lenin, por exemplo, que é um autor importante nessas teorias do imperialismo, ele chamava de a questão principal. A questão principal para ele era a exportação de capital, porque que isso levava à partilha territorial do mundo e à partilha econômica do mundo. Então, repare, se a gente pegar naquela época as indústrias mais avançadas, por exemplo, a indústria da energia elétrica, a indústria do petróleo, certos setores da indústria química, que eram do ponto de vista técnico as coisas mais avançadas que existiam. São indústrias completamente monopolizadas, indústrias em que empresas de países faziam coligações entre si e começavam a repartir o mundo em territórios econômicos. Então, esse impulso para fora, ele tem uma única inspiração, que é a busca por mais lucro. E o que essas empresas buscam é terminantemente mais lucro, porque esse é o fundamento do modo como essas coisas se relacionam. Então me parece, Jairo, que são essas dinâmicas foram postas em cena naquele contexto, e aí foram produzindo rivalidades crescentes, inclusive do ponto de vista militar. Então a corrida bélica, a corrida armamentista, etc., não é um produto do acaso. É um produto de um conjunto de contradições econômicas que vão se avolumando e vão exigindo esse apoio militar e bélico, etc., que adiante conduziria na Primeira Guerra Mundial. Então, acho que é importante perceber essa associação entre mudanças na base econômica da sociedade e que são acompanhadas por mudanças na estrutura política, jurídica, etc. Então, existe uma certa relação muito, muito importante entre essas duas coisas. Um aspecto importante para a gente também depois comparar com o presente é alterar o ponto de vista, né? A gente fala muito sempre da rivalidade entre as potências, mas tem esse transbordamento desse conflito para o que hoje a gente chama de sul global. Como que tu avalia os impactos dessa disputa nessa época para a periferia do sistema? Então, ao mesmo tempo que isso permitiu certas oportunidades, tá, de crescimento, por outro lado, colocou economias muito vulneráveis a essa dinâmica. Posso te dar aqui o exemplo do Brasil. O exemplo do Brasil no começo, talvez um primeiro milagre econômico, alguns economistas, historiadores econômicos chamam de milagrinho econômico, é o período que vai do começo de 1900 a 1913. Por quê? É um contexto favorecido por essa concorrência internacional. As economias periféricas, como a brasileira, naquele contexto, recebeu um afluxo de capitais que permitiu um manejo econômico interno e que de alguma maneira flexibilizou as restrições que existiam. Por outro lado, isso pode deixar economias muito vulneráveis também, porque na medida que a gente recebe muitos empréstimos internacionais e tal, quando esses empréstimos saem, isso leva a um caos interno e muitas vezes isso aconteceu. Então, eu estou falando do ponto de vista do Brasil, de alguns países que não foram objeto de expoliação direta, né, como África do Sul, a África como um todo, o Sul, Sudeste Asiático, que aí é um outro tipo de dominação, muito mais aparente, né, muito mais brutal e coercitiva. Mas do ponto de vista dos países como da América Latina, que não sofreram, nesse contexto, ocupações militares ou intervenções e neocolonialismos, era possível encontrar na concorrência entre as grandes potências brechas que facilitariam a acumulação de capital interno. Que de alguma maneira, Jairo, é o que acontece hoje. É possível a gente, quando pensa em brechas para o desenvolvimento brasileiro, etc., é sempre nessa concorrência. Olha, como que eu vou barganhar aqui vantagens, considerando a atual disputa interimperialista?
Basicamente, eu acho que é um pouco isso. É um mundo perigoso, mas com oportunidades, né? Vocês falam no artigo também sobre a questão da guerra, né? Quando ocorre a Guerra Mundial, vocês falam de como é um ponto de virada e que não adianta esperar o movimento socialista, o movimento dos trabalhadores, esperar a guerra passar achando que o mundo vai voltar ao que era antes. A Guerra Mundial, ela transforma o mundo de forma estrutural, não volta àquela realidade anterior das duas grandes guerras. Fala um pouco pra gente disso, de como a guerra mudou o sistema internacional de forma estrutural, definitiva. Perfeito. Um detalhe que muita gente não percebe, quando a gente fala da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, elas têm uma imposição sobre a sociedade inédita. Até então, as guerras elas não entravam na paisagem urbana, não entravam no cotidiano das pessoas em geral. Certo? Não, mas na Guerra Mundial, sim. E especialmente nos territórios, quando a gente fala aqui dos territórios europeus, por exemplo, eles são um palco da guerra, isso é uma coisa muito inédita naquele contexto. E ela assumia, naquele contexto, tons muito bárbaros. E a gente chama, nesse artigo que você menciona, de convulsão juvenil do capitalismo. Já é uma primeira convulsão, ou seja, o capitalismo entra em convulsão. As contradições que eu enunciei anteriormente se chocam e produzem essa convulsão. Juvenil no sentido de que o capitalismo consegue se reorganizar dali em diante e, a partir da Segunda Guerra, se reconfigura o sistema imperialista, estabelecendo-se uma nova liderança indiscutível a partir de 1945, que são os Estados Unidos. Mas o contexto da guerra é um contexto não só de um conflito geopolítico exacerbado, mas de um conflito, de uma luta de classes bárbara. Porque quem vai para a guerra são os trabalhadores. Então, é nesse contexto que os revolucionários russos, por exemplo, defendiam transformar a guerra mundial em guerra civil. Ou seja, quem estava indo à guerra, lutar a guerra do ponto de vista da Rússia, eram os trabalhadores russos, atendendo interesses da elite russa da época. E o mesmo vale para os outros países. Então, a transformação da guerra mundial em guerra civil seria a alternativa societária desejável, digamos assim, que é romper com o sistema que produziu aquele cenário de catástrofe. De alguma maneira, a gente pode pensar, eu gosto de usar a seguinte imagem. Imagina que você está num trem, dentro de numa linha, indo para um precipício. E você tem algumas alternativas. É tentar brigar dentro do trem para ver quem vai mais rápido ou mais devagar, ou é tentar puxar o freio de mão do trem. Qualquer tentativa de fazer o trem mais rápido ou mais devagar não vai alterar o fato de que todo mundo vai para o precipício daqui a pouco. Então, o que se estava em jogo, e aí me parece que a Rosa Luxemburgo foi uma autora que percebeu muito bem essas contradições do que estava em jogo, era a necessidade histórica. E necessidade histórica seria puxar o freio de mão, que, mais uma vez, é a necessidade histórica do presente. Acho que é puxar esse freio de mão. Então, eu acho que dá para a gente passar para quadro histórico atual, para a gente completar esse quadro dessa comparação aqui. Vocês falam no artigo em 3 grandes crises, né? Uma crise estrutural, uma crise ambiental e uma crise sanitária. O artigo é de 2020, se não me engano, né? Ainda no auge da Covid, mas segue sendo muito atual, tanto pelo impacto da Covid, quanto pela previsão de todo o campo científico de que crises sanitárias desse porte vão ser cada vez mais comuns. Vamos falar um pouco de cada uma dessas crises, comparando então com esse período anterior. Quando tu fala em crise estrutural e os limites dessa adaptação do modo de produção capitalista, fala um pouco pra gente dessa perspectiva. Perfeito. Olha, quando a gente fala em crise estrutural, significa o seguinte, não estamos na iminência do colapso do sistema capitalista. Uma crise estrutural é a manutenção do capitalismo, da forma como ele corria até então, é impossível, nesse sentido. Mas o capitalismo ele já provou para a gente que ele é capaz de se reciclar. Não significa que isso é bom ou ruim para a humanidade, mas do ponto de vista do capitalismo ele consegue se reciclar, ele consegue mudar a forma com a qual ele se reproduz ao longo do tempo, mantendo a sua essência predadora, exploratória, de espoliação da natureza, mas ele consegue mudar, digamos, a roupagem da sua intervenção e da sua relação com a sociedade. E aí, quando a gente percebe a crise atual, tem um autor inglês chamado Alex Callinicos, ele está publicando um livro no qual ele descreve a crise atual como uma crise de múltiplas dimensões. E nesse artigo a gente de alguma maneira tangencia essa ideia. Por quê? Você tem por um lado uma crise econômica de longa duração. A crise de 2008, que começa em 2008 e segue adiante, ela não foi ainda superada. Então a gente já tem quase 14, 15 anos de uma crise que se transformou numa depressão econômica.
a despeito da injeção bilionária de dinheiro nas economias, uma coisa extraordinária, uma coisa inédita na história do capitalismo, a despeito disso, as economias não conseguiram, especialmente as economias mais avançadas, mas não só, não conseguiram sair da depressão econômica que se encontraram. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Essa crise econômica, ela ativou uma forma de superação dela, que é uma revolução tecnológica. Eu acho que isso é um aspecto muito importante para a gente pensar a crise atual. Está em jogo, e já desde os anos 2010, a gente já está nos anos 2020, desde os anos 2010, se ativou e se produziu tendências de uma revolução, de uma chamada quarta revolução industrial, uma revolução tecnológica, que tem a ver basicamente com internet, com inteligência artificial, com impressoras 3D, com a revolução do 5G, com automação, etc. E isso tem um impacto fortíssimo na vida humana e nas economias. Posso te descrever alguns exemplos aqui rapidamente. Ano passado, se não me engano, em 2021, a Sony estava montando uma fábrica de televisões na Malásia com nenhum trabalhador. Ela não teria nenhum trabalhador na fábrica. E toda seria robotizada. Claro, teria trabalhadores operando fora da fábrica, mas na fábrica não teria nenhum trabalhador. Então, isso tem vários impactos. Um primeiro deles é uma tendência estrutural de desemprego. Então, as economias, a partir de agora, com a adoção cada vez maior dessas novas tecnologias, tendem a ter um desemprego estrutural que não vai diminuir, não vai ceder. Ao mesmo tempo, isso já produz desigualdades de renda e desigualdades de riqueza que tendem a se aprofundar. E, talvez um aspecto ligado a isso com a necessidade menor de trabalhadores no processo produtivo, já não é mais tão necessário como era antes terceirizar as produções para países periféricos, que foi a dinâmica dos anos 90 até os anos 2010, que era a dinâmica da globalização. Ou seja, a globalização foi empurrada pela busca das grandes empresas multinacionais em mão de obra barata. Então, se a mão de obra barata está no leste asiático, as grandes empresas iam para lá, produzir lá, e começa a se estabelecer aí cadeias globais de produção. Então, complexas cadeias transnacionais, no qual as mercadorias iam indo de etapas em etapas até chegar no consumidor final. Isso não é mais necessário. Acho que isso é uma derivação dessa quarta revolução industrial, dessa revolução tecnológica que a gente está passando. Por quê? Não o custo do trabalho deixa de ter a importância que ele teve em processos produtivos anteriores. Então não é mais necessário isso. E isso facilita, e é por isso que a gente assiste a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que está se espalhando, e agora, a partir da guerra na Ucrânia, ao que o FMI recentemente divulgou um relatório dizendo da relocalização industrial para países amigos. Ou seja, o que antes as empresas americanas iam para a China produzir lá por conta da mão de obra mais barata e tal, agora não precisam mais. Então as empresas americanas podem ir para a Europa, podem ir para países amigos, ou as empresas europeias vão para países amigos, etc. Essa relocalização industrial só é possível por conta dessa revolução tecnológica que está em curso. Então, isso não ocorre por conta da geopolítica, mas também é impulsionada. Mas, digamos, o motor fundamental por trás disso é essa revolução tecnológica que está em curso. Os Estados Unidos, não à toa, fizeram recentemente a lei dos chips. Eles estão anunciando mais de 50 bilhões de dólares em subsídios para fábricas americanas de chips voltarem a produzir os chips, microchips, nos Estados Unidos. Isso é um evento extraordinário do ponto de vista das relações de concorrência intercapitalistas. Se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, a Holanda anunciou a proibição da exportação da empresa holandesa, que é a empresa que fabrica, chamada impressora de chips. Ela tem uma tecnologia que nenhuma outra empresa do mundo tem. É a ASML, a empresa aqui no acrônimo em português. A Holanda, o berço do liberalismo comercial, o berço das ideias liberais, proibindo que a empresa dela exportasse suas máquinas para a China, ou para países considerados inimigos. E aí, professor, tem uma outra evidência que eu acho que tu ia mencionar também, dessa crise, e que está também nesse aspecto, inclusive dessas empresas, das sul-coreanas também, dessa cadeia de chips, que é a questão de quem vai consumir, então.
porque se nós temos cada vez menos trabalhadores necessários, a massa consumidora se reduz também. Grande parte dessa massa consumidora que se expande está na China, uma classe média ascendente. A indústria de chips da Coreia do Sul, para ficar nesse exemplo, é muito dependente do mercado consumidor chinês. E essa empresa holandesa, ela também vende para empresas que produzem chips na China, né? A China não é autossuficiente, mas ela é uma das maiores produtoras de chip do mundo. Não dos mais avançados, mas em quantidade, né? Quantitativamente é uma das principais. Como que se resolve essa equação, esse equilíbrio entre cada vez menos pessoas produzindo, trabalhando e essa defasagem essa necessidade de ter um mercado consumidor, né? Para absorver essa produção crescente? Está aí o nó da crise estrutural? Eu acho que é um excelente ponto, Harry, e acho que não temos resposta para ele ainda. Por estarmos vivendo, a gente pode pensar o seguinte: é possível que sejam criadas novas mercadorias, novos serviços e colocados à venda. A questão é quem vai consumir isso. Se a gente pensa que há uma tendência a agravamento da desigualdade de renda, significa que uma parcela da população vai continuar se beneficiando. Por mais que ela seja uma parcela diminuta, mas ela vai continuar se beneficiando. E aí, pode ser daí, e aqui é uma especulação, que surja o impulso à realização dessas mercadorias, ao consumo dessas mercadorias. Agora, para o capitalismo, eles encontram maneiras, sabe, de superar isso. E aí o papel do Estado vai ter um papel-chave. Não é à toa que hoje a associação entre Estados e essas grandes empresas atinge uma proporção inédita também na história do capitalismo. Me parece que nunca foi tão explícito a vinculação, a fusão entre os interesses dos Estados nacionais e dessas grandes empresas. Ou seja, há um movimento completamente que reivindica aquilo que, na teoria clássica do imperialismo, um autor que eu gosto muito, chamado Nikolai Bukharin, é um russo, ele chamava de trustes capitalistas nacionais. No livro dele ele levanta essa ideia, que é a ideia de que naquele contexto se fundiu os interesses entre empresas e governos. E hoje isso atinge uma proporção extraordinária. E pode ser daí, e aí a resolução dessa crise vai ocorrer com o apoio do Estado e, me parece, com o impulsionamento de capital fictício, de dinheiro a mais circulando para poder fazer essas coisas funcionarem. Até quando? Não sei dizer, mas me parece que daí é uma resolução de curto prazo. Mas até os próprios intérpretes desse capitalismo transnacional, como o FMI, Banco Mundial, etc., eles estão claramente dizendo, olha, a tendência prospectiva é de estagflação, estagnação econômica com inflação, com desemprego, piora das condições de vida das massas trabalhadoras. Então o cenário é mais ou menos esse, tá? E isso já está sendo previsto por esses órgãos e pelos governos associados a eles. Tu falou aí da expansão do capital fictício como uma possível saída, e tu tinha falado também da origem, um marco que a gente pode colocar desse momento, que é a partir da crise de 2008 não resolvida. E a gente fala muito, de forma corrente, na imprensa também, de financiarização, né? Mas acho que a gente pode entrar um pouco mais nesse conceito, explicar um pouco melhor, da tua perspectiva, como que isso funciona em escala global. Essa produção de capital fictício, vamos tentar traduzir isso para quem está nos ouvindo. Perfeito. Pensa o seguinte: você tem uma primeira tendência, que é a tendência da globalização. Tá? A tendência da globalização é empresas se alocando em vários países do mundo. E é mesmo processo produtivo ocorrendo em vários lugares. Para ter uma ideia, Jairo, em 2009, que é uma estatística de 2009, mas não mudou tanto, 2/3 do comércio mundial era feito por 82 mil empresas, entre elas. Então, 82 mil empresas controlavam 2/3 do comércio mundial, o que é uma concentração absurda. E dentro dessas 82 mil, um punhado tem uma concentração muito maior. Pois bem, essas empresas, então, em vários lugares do mundo, fazem comércio entre si. Uma pré-condição para que isso aconteça é o dinheiro tem que fluir livremente de um lugar para o outro. Se a mesma empresa tem vários lugares ou várias representantes, etc., o dinheiro tem que fluir. Para o dinheiro fluir, eu tenho que ter uma coisa chamada abertura dos mercados financeiros, ou seja, os mercados financeiros dos países têm que ser abertos, a livre circulação. Um empresário, ele deseja colocar dinheiro no país tal, no outro país, sem que seja cobrado taxas, impostos, etc. Isso que é abertura financeira. E essa foi uma tendência do período de globalização. Associado a isso, as economias estavam no estado de crescimento muito raquítico.
Desde os anos 80, da crise dos anos 70, crise dos anos 80 na periferia do sistema, a economia mundial cresce a taxas muito menores do que ao longo do século XX. E aí, como impulsionar o avanço do comércio, das empresas? Através da emissão de dinheiro. Então, os governos dos países com moeda forte, né, Estados Unidos especialmente, a gente viu recentemente o Japão emitindo trilhões de recursos para colocar em circulação. Na Inglaterra se noticiava a ideia de jogar dinheiro de helicóptero para as famílias terem como gastar, porque não tinham renda, etc. Claro que isso é uma metáfora, mas a ideia é essa, né? É colocar dinheiro em circulação. Por quê? Porque as empresas produtivas, o lucro que elas estavam obtendo, elas não recolocavam o lucro todo na produção, não reinvestiam o lucro. Colocavam o lucro, porque quando eu reinvisto o lucro, existe uma tendência a aumentar o emprego, gerar salários, etc. Elas colocavam parte do lucro principal e cada vez mais nos mercados financeiros, que era onde ganhava mais dinheiro. Então a ideia de financiarização, digamos assim, de uma forma, resumindo aqui a ideia, é essa ideia de que os mercados financeiros, eles passam a ter um papel mais importante do que os mercados produtivos. Mas isso não é por um defeito de um ou outro gestor da economia capitalista, é uma própria tendência do capitalismo, foi uma tendência do capitalismo produzir isso. O capitalismo chegou numa situação de baixas históricas nas taxas de lucro, e aí o que as empresas vão fazer? Em vez de investir na produção de novas mercadorias, novos serviços, etc., passam a colocar o dinheiro, deixar investindo em praças financeiras quaisquer. E para a gente trazer essa tendência para a nossa realidade mais próxima, me vem logo à mente o contexto ali de 2013, 2014 no Brasil. Não sei se tu concorda comigo, que era uma época em que as taxas de lucro no Brasil estavam diminuindo, tinha uma baixa taxa de desemprego e o governo decidiu jogar dinheiro na economia com a esperança de que isso fosse reinvestido pelas empresas com uma série de subsídios e tal, para gerar mais emprego e para renovar o parque tecnológico, o parque industrial do Brasil, preparar o Brasil para dar um salto de produtividade para um novo período. E o que aconteceu foi justamente que esse dinheiro escapou na forma de lucro, de financiarização e não se reverteu na produção nacional e se estabeleceu aquela crise horrível, né, que a gente viveu e que teve implicações políticas diversas. Tu acha que esse exemplo ele se encaixa também nesse contexto mais amplo que tu deu? Claro, certamente, Jairo. Eu acho que é um excelente exemplo. Desde 2011, né, me engano, com a crise a partir de 2011, o governo Dilma faz uma série de medidas, né, de subsídios, desonerações, etc., esperando investimentos produtivos, né? E não aconteceu. Acho que esse é um caso muito interessante mesmo de como que as economias, hoje, as economias modernas, elas são subordinadas à lógica financeira. Só lembrar o caso quando, na crise de 2008, várias empresas produtivas faliram, não por conta dos investimentos produtivos em si, mas por conta dos investimentos financeiros que entraram em crise com as bolsas de valores, etc. E várias empresas produtivas faliram. E até essa divisão que a gente fala, assim, de forma mais simples, né, entre empresas industriais, empresas da agricultura, empresas de serviço, essa divisão cada vez é mais complexa, porque às vezes a empresa é de um setor produtivo, mas a maior parte do lucro dela é financeiro, e aí até tem implicações políticas isso também, porque se fala muito no Brasil em uma reindustrialização. E isso eu acho que dá para a gente generalizar para vários outros países que falam em se reindustrializar, né, em seguir o exemplo da China e de Taiwan, e de agora o Vietnã, outros países que conseguiram dar esse salto tecnológico, técnico e gerar empregos de qualidade e tal. Só que, pelo contexto que tu desenhou aqui pra gente, a gente tem cada vez menos necessidade de trabalhadores, então diminui o potencial de empregar da indústria. Cada vez mais dificuldade de achar mercados consumidores, porque a base de pessoas com emprego e com renda está diminuindo. Uma tendência à financiarização. E ainda uma concentração dessa indústria de alta tecnologia em menos países, porque eles não têm essa necessidade de buscar mão de obra barata. Tem como o Brasil se reindustrializar nesse contexto? Como que essa crise estrutural, qual a saída para os países da periferia do sistema, né? Aí eu acho que ou a gente puxa o freio de mão e pensa em novas lógicas produtivas, novos modos de se produzir, ou nós estamos... acho que não tem como dourar muito a pílula, sabe, Jairo? Qualquer esperança de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento de longo prazo, etc., são falácias. Recentemente, um portal de economistas estrangeiros
fez uma série de série de colunas sobre isso, discutindo esse tema. E os economistas que defendem, que creem, na verdade é uma crença muito infantil, de que as economias agora vão superar isso agora é apenas um choque, e que daqui em diante vão encontrar novos caminhos. É uma crença, utopia, uma infantil e ingênua. Por quê? Nenhum sinal aponta para isso. Nenhum sinal. E as economias capitalistas modernas estão baseadas numa cisão muito estruturante entre os proprietários do capital e os trabalhadores, então, que estão cada vez mais subordinados a lógicas expoliativas. Você pega os novos postos de trabalho sendo criados nessas plataformas, uberização do trabalho, etc. São postos de trabalho cada vez mais precários, com condições menos dignas de trabalho, etc. Então, me parece que a tendência, e se a gente coloca na equação, nessa complexidade que você levantou, se a gente coloca na equação a crise ambiental, que ela vai cobrar seus preços, isso é inevitável. A gente já passou do estágio em que seria possível apenas remediar, etc. A gente já passou desse estágio. A gente já está no estágio de que transformações no nível climático, etc., são inevitáveis. Então isso vai gerar também consequências. Quem vai sofrer com essas consequências? Uma vez que nós vivemos em economias cindidas socialmente, eu não tenho muita expectativa de que os mais ricos, etc., são os que vão sofrer mais, muito pelo contrário. Acho que eles já estão buscando mecanismos de sobrevivência dentro desse cenário, dentro dessa era de catástrofe que me parece que está se aproximando. E é aquela perspectiva do que tu citou antes, né, de a guerra global ser uma guerra civil, né, dessa cisão que há dentro dos países, a cisão de classe, tu acha que também é um outro paralelo que se pode fazer com essa época? Pode, digamos assim, abrir possibilidades, brechas para mudança de sistema em alguns lugares, ou um potencial até revolucionário? Poderia até ser leviano aqui se eu arriscasse aqui assim, algumas especulações sobre isso. Porque hoje, ao contrário daquele contexto, né, de 1917, 18, naquele contexto tinha uma ideologia anticapitalista que penetrava nas massas trabalhadoras. Existia essa ideologia, fazia parte de um certo conjunto de trabalhadores. Hoje em dia, me parece que essa ideologia tem uma penetração menor, uma especulação que eu faço. Onde está, me parece, a esperança anti-hegemônica? Onde está uma expectativa de transformações radicais? Eu acho que está nos movimentos anticapitalistas, pelo clima, movimentos pela igualdade de gênero, pela igualdade racial, que, se postos, essa que é a questão, se esses movimentos são postos no que o capitalismo pode oferecer, o capitalismo não pode resolver os problemas que esses movimentos exigem. Então, seja a resolução do problema climático, seja a resolução do problema da desigualdade de gênero, seja a resolução do problema do racismo. O capitalismo não pode resolver isso. Não consegue. Porque o capitalismo está baseado numa lógica autoexpansiva, numa lógica expoliativa, numa lógica da competição. E essa lógica entra nos seres humanos. Então, não é possível resolver dentro do capitalismo. Então, me parece, pelo que eu tenho sentido, isso aqui é uma especulação, né? Que eu tenho sentido desses movimentos de negação do sistema, eu acho que a expectativa anti-hegemônica está mais nesses movimentos do que em outras alternativas, por enquanto, tá certo? Eu acho que, claro que a dinâmica da vida social é ela muda muito rápido, né? A gente pode rapidamente ter novas dinâmicas aparecendo, e como aconteceu, e a história já mostrou isso, que os seres humanos eles não ficam de braços cruzados quando estão sendo ameaçados de vida ou morte. Eu acho que é isso que está em jogo. Então eu sou muito esperançoso que novas possibilidades de mudança se abram. Antes da gente entrar no contexto geopolítico, que é o outro elemento dessa crise, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho mais detidamente na crise ambiental. No artigo é bem interessante porque vocês apontam 2 argumentos base para explicar por que o modo de produção capitalista, na fase atual, agrava e tende a não resolver a crise ambiental, que é um movimento crescente de produção, apesar da dificuldade toda que a gente está falando agora, e dessa financiarização que tende a manter esse ciclo de aumento de produção e de exploração dos recursos naturais. Explica para a gente, por favor, esses argumentos. Perfeito. Olha, Jairo, a primeira indicação é o seguinte:
o capitalismo está baseado numa dinâmica de concorrência. Não existe uma produção planejada em nenhuma instância, a não ser dentro das próprias empresas. Mas elas concorrem entre si. E essa concorrência, ela tem um critério, que é o preço. Então, consegue vender mais quem consegue baratear suas mercadorias, e ao baratear suas mercadorias com tecnologias mais avançadas, você consegue expandir a produção. Ao expandir a produção, você quebra seus concorrentes e se estabelece como um novo, temporariamente, como um novo hegemônico dentro daquele setor muito específico. O que essa dinâmica explica para a gente? A dinâmica é toda baseada no aumento da produção. Toda a economia capitalista está baseada, ela tem uma necessidade de aumentar a produção, mesmo que isso ocorra às custas dos trabalhadores, da terra, da natureza. Então, isso não é uma coisa que digamos, está no DNA, percebe? Da forma como essas empresas se relacionam. Mas não, a interação entre elas está baseada nisso. Portanto, e o aumento da produção exige o aumento de recursos naturais. É inevitável. Então, quando a gente fala em carros elétricos, né, como uma suposta alternativa ao problema climático, etc., os carros elétricos demandam baterias. As baterias demandam recursos naturais. Então, tem uma equação aí que o mundo ele é finito e as necessidades do sistema de recursos são infinitas. Então, tem um choque, tem uma contradição aí. E essa contradição empurra o problema ambiental para frente. Empurra o problema ecológico, então os cientistas descobriram isso entra no discurso público nos anos já 70, mas dali em diante começam a ter algumas conferências, etc., mas a coisa nunca foi minimamente resolvida. E agora continua a não ser. Os relatórios dos institutos que analisam isso são cada vez mais dramáticos a respeito dos efeitos da mudança climática sobre a vida no planeta Terra, que é agravado pelo capitalismo. E aí, o segundo ponto se a gente está numa lógica produtiva subordinada à financiarização, Jairo, significa dizer o seguinte: o produtor de soja no Mato Grosso, ele já vendeu a soja dele que ele está ofertando em 2030. Ou seja, ele já estabeleceu contratos futuros para a produção dele hoje. Então hoje ele produz, mas a produção de hoje já está vendida. Então esses mecanismos, esses títulos financeiros, etc., esses derivativos, são títulos que permitem esses contratos futuros, essas opções de compra e venda e tal, fazem com que a gente já esteja, esse processo predador, ele já esteja previsto adiante. Essa que é a coisa dramática, tá certo, da sociedade atual. Então, e essa lógica, uma vez que ela não tem nenhum sinal de que ela vai ser descontinuada, então você tem aí um modo perpétuo de expansão da produção, que é uma expansão da produção expoliativa. E aí quando a gente, abre um parêntese sobre essa coisa do agronegócio, o que está em jogo hoje, muitas vezes, por grandes multinacionais, é encontrar locais para comprar terra e explorar aquela terra até a exaustão, usando tecnologias predadoras, veneno, etc. Então, tem um conflito aí muito grande, um conflito que está se abrindo cada vez mais ele está mais claro, eu acho, para a gente, né? Que o modo como o mundo está organizado é um modo insustentável. Isso tem, e ainda bem que isso tem aparecido, né, na discussão pública. Eu acho que tem um outro paralelo interessante que a gente pode fazer também desses dois momentos históricos, que talvez a evidência de que capitalismo não é igual a liberalismo, né? E de que e é importante a gente falar disso, porque pode parecer que aqui na nossa conversa está muito evidente de que esse capitalismo é um capitalismo que é cheio de barreiras, que tem interesses nacionais, que não há uma divisão clara entre Estado e mercado, que essa expansão do capital tende a tensionar geopoliticamente os países. Tudo isso vai contra a ideia de livre fluxo de mercados, de agentes anônimos e que o Estado não deve intervir para que tudo funcione perfeitamente. Mas esse discurso ele é muito forte ainda. No Brasil, hoje, ele é muito forte, né? As pessoas não... E se tu não coloca isso na história, não fica evidenciado. E é engraçado porque até a divisão dos livros lá do Hobsbawm, né? A era do capital vem antes da era dos impérios, né? Que é esse corte que a gente está fazendo aí a partir dos anos 1975, por aí para frente. Essa quebra, essa evidência de que não, o capitalismo ele não é esse livre fluxo de agentes e tal. Ele tem ali o Estado, tem interesses que se misturam, tem barreiras.
como que tu traça isso hoje, assim, essa evidência? Se fala muito de desglobalização, né? Como que tu, de forma ampla, vê as evidências disso acontecendo? Olha, você tem toda a razão, e os economistas, especialmente, eles são muito... Eu sou economista, sou professor num curso de economia. Os economistas, eles são muito ingênuos a respeito disso, né? Eles tentam isolar os efeitos econômicos de qualquer outro efeito e aí ignoram que a vida econômica, ela está interagindo na própria modo como ela existe com outras esferas da vida. E aqui a gente falou de Estado, de geopolítica, de conflitos, de natureza. Tem várias dinâmicas, de cultura, poderíamos falar de cultura, de linguagem, enfim, de ideologias. E aí, então, esse processo de desglobalização, eu acho que ele está muito acentuado por essa relação. Acho que isso é a ponta do iceberg, tá, Jairo? A ponta do iceberg é a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, barreiras comerciais. Agora, recentemente, com o Covid, ficou muito evidente quando começou a faltar EPIs, equipamentos de proteção individual, começou a faltar vacinas. E aí, navios que já estavam no porto indo para países periféricos eram revendidos para países imperialistas. E aí, por quê? Porque eles pagavam mais e tinham um poder diplomático maior e conseguiam usar, se apropriar daquela carga. Daí, do problema sanitário que a Covid espalhou, ficou muito evidente o seguinte, e a França foi muito clara, talvez foi o exemplo mais claro disso. A França falou, olha, a gente vai fazer qualquer esforço para nacionalizar os setores estratégicos. Então, recentemente nacionalizou a energia elétrica e anteriormente nacionalizou outros setores. Vamos fazer qualquer esforço. Então, isso seria inviável 10 ou 15 anos atrás. Pois seria esse tipo de fala, a gente nunca, jamais ouviria 10 ou 15 anos atrás. Então, a gente só ouviu porque as transformações materiais no capitalismo produziram esse tipo, a ponta desse iceberg, que são esses discursos públicos, etc. O caso da Holanda, que a gente comentou agora recentemente, né? E aí, o que parece que está ficando nítido é a fragmentação do mundo em dois blocos distintos, certo? Eu não consigo enxergar que o domínio unipolar exercido pelos Estados Unidos vai continuar. Também não consigo imaginar um domínio unipolar alternativo. O que está se encaminhando é a formação de dois blocos distintos, dentro de cada bloco com um fechamento cada vez maior, e aí se assemelhando ao que o Bukharin chamava de trustes capitalistas, mas agora internacionais. Então são trustes capitalistas internacionais. Então a empresa holandesa se relacionando com o governo americano, a empresa alemã se relacionando com o governo inglês, dentro dessas amizades aí internacionais. Ou a China estabelecendo seus aliados, etc. Então, nessa fragmentação, qual é a tendência do mundo daqui em diante? Acho que é uma tendência de diminuição dos fluxos de comércio, de investimentos entre esses grandes blocos, essa rivalidade se acentuando, até que ponto? Não sabemos. Como a história já nos mostrou, e é aqui no período antes da Primeira Guerra Mundial, que essa tendência conflitiva, ela, se não for, se essa marcha da insensatez não for barrada, a tendência é isso, por algum acaso, disparar um conflito militar entre esses grandes blocos. Acho que isso, de alguma maneira, não no cenário agora de curto prazo, mas o risco disso, a probabilidade disso acontecer hoje é a maior, desde do entre-guerras. A fragmentação do mundo hoje, isso já existem algumas evidências disso, é maior desde 1930, dos anos 30, né? Então, isso é preocupante, desse aspecto da possibilidade de conflitos, etc., que é uma tragédia, né? Quer por qualquer ângulo se olhe, né? Sim. A gente fala de desglobalização, mas também há, de certa forma, uma outra globalização. Eu vejo alguns autores falando disso também, que a China ela está, por outros meios, criando uma globalização paralela, digamos assim. Exemplos. Ela é hoje o país que mais oferta crédito, né, para países principalmente do sul global, bancos chineses ou bancos internacionais com participação prioritária da China ofertam hoje mais crédito do que as instituições de Bretton Woods. Ela tem também uma articulação global em relação à oferta de serviços de infraestrutura, né? Tu acha que
isso é uma diferença grande em relação a outros períodos, porque antes nessa quadra que a gente está comparando, eu não sei se poderia se dizer que havia algo parecido, né? A Alemanha não tinha essa capacidade global como a China tem. E na Guerra Fria até a União Soviética também dá para se dizer que nunca alcançou a pujança econômica e o poder relativo em relação aos Estados Unidos tão próximo quanto a China é hoje. Tem uma diferença aí importante. Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que, de fato, você aponta para uma direção correta, que é a posição da China no mundo hoje é muito diferente do que era a Alemanha naquele período, ou do que era o Japão nos anos 70, né, que também é um rival que se apresenta. É diferente. Mas quais vão ser os resultados disso do ponto de vista da periferia global? Isso acho que essa é a grande incógnita que a gente deve pensar. Porque se, por um lado, hoje, os bancos chineses são grandes ofertantes de crédito, por outro lado, vários países africanos já narram problemas de dificuldade de pagamento dessas dívidas. E aí, até aí tudo bem, faz parte da dinâmica comercial e financeira. Mas qual vai ser a posição geopolítica da China frente a, por exemplo, episódios de moratória da dívida externa desses países periféricos? Aí eu acho que essa é a incógnita que a gente vai ter que esperar para ver. Porque nos anos 1970, por exemplo, ocorreu um surto de empréstimos e investimentos internacionais para a periferia do sistema. O Brasil, por exemplo, se beneficiou disso, etc. Mas, com a crise do petróleo de 79, gerou o problema de moratórias externas e tal, que explode primeiro no México em 82 e tal. E a resposta geopolítica dos países que estavam ali aliados como credores foi de aprofundamento das relações de dependência com esses devedores que não conseguiram pagar. Então foi uma resposta geopolítica de aumentar a exploração, de aumentar o sufocamento dessas economias, com a imposição de reformas liberais, de medidas de controle de produção, etc. E agora, o papel da China nisso, eu acho que essa é a incógnita, que de fato, para a gente perceber se vai ser uma globalização alternativa ou se os interesses desses capitalistas chineses oferecendo crédito vão se sobrepor aos interesses dos endividados, certo? Eu acho que essa é a incógnita que a gente vai ter que responder para poder saber os efeitos dessa globalização sobre essas alianças periféricas, né? Essa pergunta que tu faz, né, que só o tempo vai responder, eu acho que dá para a gente estender ela em relação ao sistema financeiro internacional também. Tem se falado muito de uma busca de médio e longo prazo pela desdolarização, só que há muita diferença entre tu desdolarizar e atrelar de novo todo o sistema financeiro a uma moeda de um país, que nem o renminbi, o yuan, ou criar um outro mecanismo diferente, uma cesta de moedas e tal. As implicações geopolíticas são muito diferentes, né? Então, para a gente saber se, né, hoje a bomba dólar, lá no futuro distante, pode se tornar uma bomba yuan, depende de como esse sistema vai mudar, né? Também é só no futuro que a gente vai saber, né? É claro. E hoje em dia, nesse aspecto, não tem nenhum sinal de fragmentação, né? Por mais que o uso de pagamentos em dólar e tal, não muda, não tem, sim. Por mais que tenha algumas anúncios, por exemplo, a Arábia Saudita anunciando que vai vai vender petróleo em yuan para a China. Por mais que anuncie-se isso, na prática ainda não, os balanços de pagamento internacionais ainda não registram essa diminuição do uso do dólar. Muito pelo contrário, o dólar continua muito dominante, porque tem muitos contratos, mecanismos de seguro, de articulações financeiras que são todos contratados em dólar. Então eu acho que ainda é uma longa jornada até isso ser desafiada, muito mais do que a jornada comercial e produtiva. Mas eu acho que é isso. A gente tem um programa bem interessante sobre o sistema financeiro internacional e a gente aborda bastante essa permanência da dominância do dólar. Cerca de 60% dos usos principais de uma moeda internacional, e essa mudança, se ocorrer, vai ser mais a longo prazo mesmo, né? Tem muitos anúncios, mas os dados ainda não mostram isso. Pode ser uma tendência para o futuro, mas a gente vai ter que esperar para ver, né? Uma última pergunta, antes da gente encaminhar para o final. Tu tocou um pouco sobre a questão das implicações, né, para o sul global. Como que tu vê um potencial anti-hegemônico de uma articulação que parta do sul global? A China, ela se apresenta de forma ambígua
como um país que ainda é do sul global, mas ela é uma potência de fato, né? Uma potência global. Tu acha que teria, como ocorreu a emergência dos não alinhados no contexto da bipolaridade da Guerra Fria, se teria potencial para um novo movimento nesse sentido? A gente tem aí o Brasil, tem a Índia, tem várias outras potências médias que se sentem incomodadas, ou demonstram, pelo menos por enquanto, a intenção de não se alinhar automaticamente a uma potência. Mas a gente sabe que a realidade vai empurrando, né? E essa escolha às vezes se torna cada vez mais difícil. Como que tu vê esse cenário da perspectiva dos países do sul global? Eu acho que tem uma dificuldade nesse não alinhamento ou nessa posição anti-hegemônica, que com essa dinâmica de relocalização industrial, de fragmentação das cadeias produtivas, voltando para os países, cada vez mais voltando para os países de origem das empresas. Isso torna as economias periféricas muito dependentes, né? Torna mais vulneráveis aos movimentos cambiais, por exemplo, movimentos do dólar. Ainda mais com o dólar ainda sendo a moeda hegemônica, né? Observe, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina agora. A Argentina está numa outra crise cambial, numa escassez absurda de dólares, que gera inflação extraordinária lá. E o caso argentino acho que é muito ilustrativo das vulnerabilidades que as economias periféricas foram se subordinando ao longo das últimas 3, 4 décadas. Com o processo de desindustrialização, elas foram ficando vulneráveis desse fluxo de capitais internacional. Então, se agora não é mais necessário para as economias imperialistas a terceirização da produção, também não é mais necessário que o dólar flua dos países imperialistas para os países periféricos. Então, acho que tem aí também uma incógnita para a gente pensar adiante as implicações disso, tá? Mas está claro que nós estamos numa posição vulnerável, eu acho que é isso. E hoje, para o BRICS, acho que não é ainda uma alternativa anti-hegemônica, ou ainda não tem sinais, eu acho, claros disso, e que não são apenas sinais, né? Tem que ter evidências de que esse processo de fato esteja em curso. Então, eu não consigo perceber ainda esse... E é muito difícil pensar em países como o Brasil aderindo a projetos internacionais de tão longo prazo, sendo que aqui na próxima eleição pode mudar totalmente a orientação política, né? É muito difícil. E também, um outro comentário, pelo que tu disse, né? Há um tempo atrás, eu pensaria imediatamente, bom, mas o Brasil tem reservas internacionais que a Argentina não tem, não é a mesma situação. Só que a diferença do Brasil para a Argentina acaba com uma sanção dos Estados Unidos, como a gente viu acontecer com a Rússia, né? E com a Venezuela e com outros países, sequestra do dia para a noite as reservas e o Brasil virou Argentina. Então, assim, tem que se pensar seriamente em tudo isso, né? Professor, foi ótimo. Para a gente encerrar, eu queria que tu desse os teus contatos, como que o pessoal pode te acompanhar teu trabalho, e dicas de leitura sobre o que tu acha que seria de leitura e de notícia, enfim, o que tu achar interessante em relação mais ou menos a isso que a gente conversou. Olha, Harry, eu que agradeço. Para mim foi uma ótima conversa aqui que a gente teve. E acho importantíssimo, esses assuntos são super importantes. E são os assuntos que eu estudo, que eu pesquiso academicamente. Eu estou no Twitter, mas eu te confesso que ultimamente eu estou muito desligado. Mas eu tenho uma conta no Twitter, que é o @leite_leonardo. E meu e-mail também fica à disposição para quem quiser trocar alguma ideia, conversar sobre alguma coisa, que é o leonardoleite@ib.uf.br. Dicas de leitura, Ari, eu acho que... olha, aí você me pegou, hein? Eu queria recomendar 3 revistas acadêmicas no campo crítico, que eu acho que tem sido publicado muita coisa no Brasil sobre isso, tá? Sobre esses assuntos. Uma é a revista Outubro, que é uma revista que eu participo na Secretaria de Redação. Outra é a revista Marx e o Marxismo, que é a revista do NIEP Marx, que é meu núcleo de pesquisa, que também tem muitos artigos sobre esse tema. E a terceira é a revista da Sociedade Brasileira de Economia Política. A Sociedade Brasileira de Economia Política reúne economistas heterodoxos, marxistas, keynesianos, institucionalistas, schumpeterianos, etc. Economistas que divergem do senso comum mainstream dentro da economia. Então sempre também tem artigos muito interessantes que dialogam com esses temas. Certamente ali o público vai encontrar boas referências e bons materiais sobre esse assunto. Maravilha, professor. Abraço, viu? Beleza, eu que te agradeço, Jairo. Prazer estar com você.